Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser. Salve, salve, galera! Dando sequência, então, continuidade ao nosso novo fenômeno, refração luminosa, pessoal. Gente, paramos na nossa primeira lei e agora adentramos na segunda lei da refração, né? Reparem que o ângulo I e o ângulo R chapéu, não são iguais, como era lá na reflexão, pessoal. Agora o ângulo I chapéu é diferente do ângulo R chapéu em ambas as situações quando você joga o raio de maneira obliquamente, esses raios passam por meios diferentes, meios ópticos diferentes. Mas como relacionar esses ângulos agora? Já que eles não são iguais, como era em reflexão. Para isso temos a segunda lei, a chamada lei de Snell-Descartes, pessoal. A lei de Snell-Descartes relaciona índices de refração com o seno dos ângulos I e o ângulo R. Ficamos que o índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio B vezes o seno do ângulo R, pessoal. Nós temos aqui 4 variáveis. O índice de refração do meio A, o seno de I, o índice de refração do meio B e o seno de R. É comum o exercício, pessoal, sempre te fornecer 3 dessas 4 variáveis, tá? Porém, os nossos vestibulares, os nossos processos seriados relacionam relação diretamente ou inversamente proporcional. Assim como nós tínhamos feito na nossa primeira aula. Lembra? Aumentando o índice de refração, o que acontece com a velocidade? O que acontece com a densidade, com a temperatura, com o comprimento de onda, o lambda e o desvio. Então eu vou abrir isso aqui novamente, pessoal, porque agora apareceu mais umas variáveis. Vamos isolar seno de um lado e os índices de refração do outro. Como assim? O seno de chapéu já está aqui, só que aquele seno de R está multiplicando. Então eu vou jogar ele para esse lado aqui. Ficamos que seno de R igual ao NB que já está do lado de lá e o NA que está multiplicando vai dividindo o índice de refração do meio A. Vimos que essa lei de Snell pode ser acrescentada à relação de velocidades, onde índice de refração do meio e velocidade são inversamente proporcionais, ó. NB inversamente proporcional a VB. Comprimento de onda e índice de refração também são inversamente proporcionais. Ó. E entre outras, né? Densidade, temperatura. Aqui eu coloquei ela dessa forma novamente, porque entrou essas razões aqui, ó. Seno de incidência e seno de refração, pessoal. De ângulo de refração, né? Reparem que quanto maior é o seno do ângulo de incidência, menor é o índice de refração do meio. Então, quanto maior o índice de refração, menor é o valor do seno. Caso contrário, quanto menor o índice de refração no meio, maior vai ser o seu seno do ângulo, pessoal. Índice de refração e seno são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, maior é o seno do ângulo, pessoal, em que você está trabalhando. Joinha? Bem, pessoal, muito cobrado isso aí pela UEM, tá? Principalmente a parte teórica, é muito mais que as contas, tá? Muito mais que as contas, essas nossas 2 primeiras aulas é para saber relação do índice de refração com as outras grandezas. Velocidade, comprimento de onda, seno agora dos ângulos. E continuando a nossa refração, agora a aplicação disso, eu preciso que vocês fiquem muito atentos a esse exemplo agora, pessoal. Como eu havia dito, o fenômeno de refração sempre vem acompanhado de outros 2. O principal para nós, reflexão. Como assim reflexão, Marcos, dentro de refração? Vamos imaginar esse caso aqui antes que eu apague o quadro, gente. Depois eu vou fazer um desenho um pouquinho mais caprichado.
Nós temos essa situação onde a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, pessoal, ó. Essa situação. O que aconteceria com esse raio de luz refratado se eu inclinasse mais o ângulo de incidência? O que ia acontecer com esse ângulo e se eu aumentasse ele em relação ao ângulo, ao raio ali, raio refratado? Olha aqui no meu desenho. Aqui nós temos um I que eu vou chamar de I1, pessoal. E eu vou inclinar mais esse raio de luz agora. E se eu inclinasse mais, é lógico que o raio refratado ia subir mais um pouquinho. Se eu inclinasse mais ele ainda, pessoal, o refratado lá ia cada vez mais se aproximando da superfície. Até chegar numa situação que nós determinamos ângulo limite, pessoal. E como seria o ângulo limite? Eu inclinaria tanto esse raio em relação à normal que o raio refratado sairia rasante a superfície. Olha só como que eu vou desenhar ele aqui. Eu ia inclinar tanto esse raio de luz, mas tanto esse raio de luz, que o raio refratado chegaria no limite, porque maior que isso, voltaria a acontecer reflexão. Mas só vale nesse caso, gente, quando a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente. Deixa eu apagar aqui e chegar no limite. O que nós chamamos de ângulo limite, pessoal. Ângulo limite. É o limite para que ocorra refração, tá, gente? O ângulo limite, L chapéu. Olha como seria a nossa brincadeira, pessoal. Lembrando que a brincadeira só é válida se o índice de refração do meio A, o meio incidente, for maior, mais refringente que o índice de refração B, como era esse caso que estava aqui. Eu vou jogar o raio de luz tão diagonal, mas tão na diagonal, pessoal, que agora ele vai sair rasante a superfície. Esse raio vai sair rasante à superfície. Para essa situação, chegamos no limite de refração. E como sabemos que é o limite, Marcos? Porque o ângulo R, pessoal, vale quanto nesse caso agora? 90. O nosso ângulo I deixa de se chamar ângulo I de incidência e passa a se chamar ângulo L. O importante agora é saber que se você inclinar mais o ângulo, descobrimos o ângulo L ali, nas contas que eu já vou mostrar para vocês. E nas contas o ângulo L deu 30 graus. Se você inclinar esse raio 31 graus, deixa de acontecer refração. Mesmo numa superfície transparente entre dois meios, pessoal, volta a acontecer o fenômeno de reflexão. Mas agora nós chamamos de reflexão total da luz, porque acontece exclusivamente numa superfície transparente. Então eu joguei o raio de luz aqui e o raio rasante, o raio refratado, sai rasante a superfície, ou seja, formando 90 graus. Olha como que fica a conta para que nós desvendamos, para que nós conseguimos achar, para que nós possamos achar, perdão, o ângulo de incidência, que agora chamamos de ângulo limite. Ó, índice de refração do meio A, que tem que ser maior que o índice de refração do meio B, vezes o seno do ângulo de incidência, igual ao índice de refração do meio B, que tem que ser menor que o NA, vezes o seno do ângulo R. Gente, só que nós sabemos que para essa situação o ângulo R é 90 graus. Então ficamos que NA vezes o seno do ângulo, só que agora não é mais I, é L. Como você sabe que de I mudou para L, Marcos? Porque o ângulo R é 90 graus.
Pessoal, e quanto que vale o seno de 90 graus? 1, né? Então ficamos que o seno do ângulo limite é o NB vezes seno de 90, que é 1, nem vou colocar. E o NA joga para cá. Mas eu gosto mesmo de colocar essa equação de uma maneira que vocês consigam lembrar durante a resolução do exercício, pessoal. Essa expressão, o seno do ângulo limite, só é válida quando A maior que NB. Então, B tem que ser o índice de refração de menor valor. E o NA tem que ser um índice de refração maior que o NB, né? Maior que o NB. Pessoal, essa é a expressão que dá o ângulo limite, gente. E esse ângulo limite é o limite da refração. Se eu aumentar o ângulo L, pessoal, deixa de acontecer refração e volta a acontecer o que nós chamamos de reflexão. A tal reflexão total da luz. Deixa eu mostrar uma aplicação dela em fibra óptica. A fibra óptica é uma aplicação desse fenômeno, gente. Na verdade, um ângulo maior que o ângulo limite. Então, reflexão total da luz. Reflexão total da luz. A aplicação disso, a mais clássica, que toda vez o Enem cobra, né? É a tal da fibra óptica, pessoal. E como que vai ser a fibra óptica? É um caninho, pessoal, transparente, só que revestido com uma superfície espelhada no seu interior. Parte de dentro aqui nós temos uma superfície espelhada. E a transmissão de dados, pessoal, é feito através da luz. A luz, então, incide dentro desse caninho e vai acontecer a sua reflexão. Transmissão de dados via luz agora. Mas reparem, gente, toda vez que toca a superfície interna da fibra óptica, tem que ser formado um ângulo θ. Lógico, se acontece reflexão, lembra que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão, gente? Marcos, mas não ia acontecer refração aqui? Não, porque nós estamos incidindo esse ângulo θ e esse ângulo θ é maior que o limite. Então nós fazemos a conta para descobrir o ângulo limite, pessoal, através dessa expressão. Descobrimos o ângulo limite, qualquer ângulo θ maior que o ângulo limite é a aplicação de reflexão, tá? Qualquer ângulo θ maior que o limite, não pode ser igual, tá? Porque se for igual, acontece refração, ó. O raio sai rasante, ainda não reflete. Só vai refletir quando for um ângulo maior que o ângulo limite. Entre outras aplicações, pessoal, tá aqui essa parte de reflexão total da luz. E agora a gente começa a ver pares que nós chamamos de dióptros, tá? Os dióptros, como o próprio nome já diz, di, dois, óptro, meios. São meios em que a refração a gente aplica na vida real, na vida cotidiana. Tomando uma dose aqui de água e vamos para a aplicação disso aqui. Onde que eu posso aplicar isso aqui, pessoal, na vida real? Nos dióptros planos. Em dióptro, nós vamos estudar o dióptro água-ar, o dióptro lâminas de faces paralelas, dióptro prisma, dióptro lentes esféricas, pessoal, que é o assunto mais cobrado dentro de refração, é lógico, é lentes, assim como o assunto mais cobrado em reflexão eram espelhos esféricos, aqui em refração vai ser lentes esféricas, tá, gente? E entre outros, tá? Instrumentos ópticos, olho humano e por aí vai. Mas dentro aqui do dióptro plano, eu vou começar com um chamado água-ar, pessoal. Vocês já se perguntaram por que a gente usa vara para pescar?
Poxa, eu não poderia arrumar, colocar uma luva e segurar a linha aqui, pessoal, na mão? Por que a gente faz a utilização de uma vara para pescar? A vara para pescar tem como objetivo deixar a linha, pessoal, bem afastada de nós, para que o peixe, quando vá debaixo da linha ali, pessoal, exatamente sobre a isca, não consiga visualizar a gente fora da água. Então o peixe ali dentro, debaixo da isca, pessoal, quando ele olha para a superfície, ele não consegue visualizar a gente. A vara leva então a isca mais longe para que nós possamos ficar num raio de atuação em que o peixe, olhando lá, não consiga ver a gente fora d'água. Aí isso é esse diótro, pessoal, é um diótro, né? Água, ar. Diótro. O que nós vamos estudar até então, diótro plano, tá? Onde a superfície de separação seja plana. Então vamos imaginar aqui, pessoal. Olha só como funciona isso. A superfície aqui embaixo, a água, lógico, né? Onde possui o seu índice de refração, água. E a água primeiro eu vou colocar o objeto, porque pode aparecer exercícios em que nós, observadores, estamos dentro da água e o objeto a ser visualizado do lado de fora, gente. Então, ó, aqui onde é água, eu vou colocar o objeto. Vamos imaginar primeiro o objeto aqui de baixo. E lá em cima, onde o observador vai estar. Então, olha aqui, pessoal, nós, observadores, nessa situação, nesse meu primeiro desenho, estamos fora da água, lógico, no ar. Observador. E o objeto, eu vou colocar o objeto aqui, tá, gente? Ó, sei lá, uma pedrinha. Eu ia desenhar um peixe aqui, mas não ia ficar muito legal. Aqui está o nosso objeto a ser visualizado. Eu acho que todo mundo já reparou que quando você olha para uma piscina, pessoal, cheia d'água, lógico, essa piscina sempre aparenta estar mais rasa do que realmente ela é. Você do lado de fora, olhando a piscina lá, ela aparenta estar mais rasa, o fundo dela parece estar mais próximo da superfície. Mas, se você submergir e olhar alguém que está no bordo da piscina, gente, esse alguém vai aparecer e estar mais longe do que realmente está. Isso acontece pelo desvio sofrido da luz ao passar do ar para a água ou da água para o ar. Muito carinho com essa situação. O desenho que eu vou fazer, e depois eu vou generalizar, tanto faz o observador estar dentro ou fora da água, assim como o objeto dentro ou fora da água, gente. Mas você tem que ter essa noção aqui já. Do lado de fora, você observador do lado de fora, olhando o objeto que está lá dentro da água, você vê ele mais próximo da superfície, a piscina mais rasa do que realmente ela é. Mergulhadores de caverna, pessoal, aqueles que fazem mergulho dentro de caverna, quando eles vão emergir, quando eles vão submergir, melhor dizendo, antes de tirar a cabeça fora d'água, eles tiram a mão para fora. Porque ele ali dentro da água, olhando o fundo da caverna, o teto da caverna, pessoal, esse teto aparece estar mais longe do que realmente está. Então corre o risco dele submergir e bater a cabeça no teto da caverna. Então, por quê? Ele coloca a mão para ver se realmente o teto está ali onde ele está vendo, para depois submergir. Esse teto aparece estar mais longe do que realmente está. Então, muito carinho para essa situação aqui. O observador pode estar fora ou pode estar dentro da água e o objeto, mesma coisa. Usa-se do mesmo raciocínio que nós tivemos em espelhos, pessoal. Para a formação de imagens, eu preciso do cruzamento entre dois raios ou dois prolongamentos de luz. E onde se cruzar, se interceptar dois raios, dizemos que forma uma imagem de natureza real. Se os prolongamentos se interceptarem, a imagem tem uma natureza virtual. Então vamos jogar aqui, pessoal. Tem que ter dois raios, a intersecção de dois. O primeiro, como é o primeiro, Marcos? O primeiro raio de luz, que lógico sai do objeto e tem que chegar aos olhos do observador. Olha que observador lindo que eu fiz aqui, pessoal. Um olhinho, coisa mais terrível, tenebrosa do mundo. O meu observador, ó,
vai ter dois raios que saem do objeto e tem que chegar nele. O primeiro é um que sai perpendicular à superfície, gente. Então esse objeto, ó, vai jogar um raio de baixo para cima, ó, a gente acerta, hein? E esse raio, lembra que nós começamos a aula dizendo isso, pessoal? Todo raio que vai perpendicular à fronteira passa sofrendo refração, sim, mas não sofre desvio. Então ele passa aqui sem sofrer desvio. O segundo, todo raio refratado, assim como todo raio refletido, deixa para trás, pessoal, lembra? Os seus prolongamentos, ó, as linhas tracejadas. Então incidiu um raio, atravessou, mas deixa para trás os seus prolongamentos. O outro raio, você pode jogar em qualquer lugar, pessoal. Ó, eu vou jogar ali agora, nesse ponto. Jogando o raio ali, bateu, traço anormal. E agora nós temos aqui o nosso ângulo de incidência. Está incidindo de baixo para cima. E, gente, a coisa mais importante da nossa primeira aula, lembra que eu citei? Era saber quando o raio de luz se afasta ou se aproxima da normal. Aqui está passando de dentro da água, onde o objeto está, para o ar, onde o observador está. O menor índice de refração que nós conhecemos é o do ar. Então, se passa da água para o ar, é do mais refringente para o meio menos refringente. Da água para o ar, pessoal, da água tem um índice de refração maior porque o do ar eu sei que é 1, é o menor que nós conhecemos. Então, quando passa do mais para o menos, o que o raio de luz faz? Se afasta da normal, pessoal. Ó, ele se afasta da normal. Deixando aqui o meu ângulo R. E, Marcos, mais os raios refratados não se interceptaram. Ó, um subiu aqui, o outro foi na diagonal. Os raios não. Mas, pessoal, quem que se intercepta nesse caso? Os prolongamentos. Ó, onde os prolongamentos se interceptam, nasce a minha imagem. Olha a imagem aqui, pessoal. É por isso que você visualiza o fundo da piscina mais raso do que realmente ele está, gente. Esse fundo da piscina está mais raso do que realmente ele está. Porque a imagem formada de objeto lá no fundo, olha onde que é. É aqui em cima. E como eu faço relação para saber o quanto se aproximou essa imagem? Gente, mesmas contas que nós aplicávamos em geometria. Primeiro, distância da imagem até o sistema óptico, pessoal. Nós representávamos essa position com qual letra? P'. Então, distância da imagem até a superfície, P'. Já a distância do objeto até a superfície, P. Essa distância, P. E como nós vamos relacionar essa P', esse P, com o índice de refração? Gente, vamos fazer alguns triângulos aqui, ó. Vou fechar esse triângulo aqui. Vou dizer que esse aqui é o ponto 1. Olha como nós vamos fazer relações entre os triângulos. O triângulo 1, formado pelo ponto 1, 2, 3. Olha só, o triângulo 1, 2, 3, com o triângulo 1, 4, esse ponto onde é a imagem, e aqui 5. Reparem que esse triângulo 1, 2, 3 tem o mesmo cateto oposto formado pelo triângulo 1, 4, 5, que é esse lado aqui, pessoal, ó, o X. Reparem que a distância do ponto 3 ao ponto 2, que eu vou chamar de X, é a mesma distância do ponto 5 ao ponto 1, que eu também vou chamar de X.
Marcos, mas esse aqui a gente faz ângulo I. E esse? Olha o R lá, pessoal. Traz o R para cá. Aquele ângulo R não é formado pela diagonal e uma na vertical? Ó, diagonal na vertical. O mesmo ângulo R. E assim a gente vai fazer as contas com isso daqui, pessoal. Quais contas? Vamos relacionar tangente. Primeiro a partir do triângulo 1, 2, 3. Ó, sei que a tangente desse ângulo, pessoal, é cateto oposto x pelo cateto adjacente, distância do ponto 1 ao ponto 2, é P. Olha ali no meu desenho, tangente do ângulo I é o cateto oposto x pelo meu cateto adjacente, distância do ponto 1 ao ponto 2 é o P. Já do meu triângulo 1, 4, 5, 1, 4, 5, pessoal, a tangente de R é o cateto oposto x pelo cateto adjacente P'. Então aqui temos que a tangente desse ângulo R é o x por P'. E esses ângulos, pessoal, só são ângulos menores que 15 graus. Por que são ângulos menores que 15 graus, Marcos? Porque para ângulos menores que 15 graus, os valores de tangente e de seno são aproximadamente o mesmo. Então, cuidado com essa observação que a gente vai usar um monte em óptica já. Para ângulos menores que 15 graus, pessoal, se você tem a tabela aí, você pode confirmar isso aqui, os valores de seno são aproximadamente os mesmos dos valores de tangente. Sendo assim, eu posso trocar de tangente para seno. Mas qual o objetivo, Marcos, trocar tangente para seno? Para aplicar na lei de Snell-Descartes. Aquela não sei, não senhor. NA, seno I igual a NB, seno R. Olha como ficamos. Se no lugar de tangente eu posso colocar seno, eu aplico então na lei, né, de Snell-Descartes. E aqui, seno de R, eu vou trocar por x sobre P'. Olha como ficamos, pessoal? Índice de refração no meio A, o meio A é de onde a luz incide, ou seja, onde o objeto se encontra, vezes seno do ângulo I, igual índice de refração do meio B, onde a luz vai, ou seja, onde o observador está. Onde o observador está, seno de R chapéu. Olha, gente, no lugar de seno x por P, seno x por P'. Ficamos que o índice de refração de onde o objeto está, no lugar de seno de I, pessoal, x por P, igual índice de refração para onde a luz vai, ou seja, onde o observador está, seno de R. Seno de R é x por P'. Cortando, então, pessoal, x de um lado com x do outro, eu posso ter a expressão que vai me relacionar dióptro, água, ar. Deixa eu colocar aqui, né, gente? Água, ar. Ó, P' tá dividindo, vai multiplicando, o N do objeto tá multiplicando, vai dividindo. Independente agora, pessoal, onde esteja o nosso objeto e o nosso observador, você pode usar essa expressão que eu vou relacionar em vermelho. Olha o P' por P mais uma vez aparecendo aqui, gente. Então vamos lá? P' estava aqui, do objeto foi para baixo. Olha como ficou. Essa expressão, então, vai ser utilizada, pessoal, para dióptro, água, ar. Gente, nós fechamos a nossa aula aqui, estourou um pouquinho o tempo, tá? Mas semana que vem, pessoal do terceiro ano, então, nós retornamos à eletrologia e o pessoal do segundo, damos sequência em óptica geométrica.
Gente, um forte abraço para vocês. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser.